que veremos no episódio de hoje é como a racionalidade moderna se relaciona com dois paladinos da filosofia moderna e do teísmo, que são René Descartes e Blaise Pascal. O Descartes, né, cara, figurinha aí, igual Kant, todo programa tem Descartes presente. Onipresente, né? Qualquer assunto cabe Descartes. O Urbano Ziggs, né, autor desse livro aí que a gente está usando, ele chama atenção para a opinião de Descartes sobre o mau uso da Bíblia. Abre aspas para o René. É usar a Bíblia para um fim para o qual Deus não a deu, e, portanto, abusar dela, quando dela se quer extrair o conhecimento de verdades que só pertencem às ciências humanas e não servem à nossa salvação. Fecha aspas. E aí você já pode ver por essa citação que o Descartes está tentando ditar o tom do esforço todo da filosofia moderna sobre a religião, que é analisar o lugar da religião pela razão, ainda que isso gere um problema religioso, mas filosoficamente não. Eles vão colocar a razão como o principal. Então, se eu entendi bem, Pedro, ele vai preservar esse lugar da religião, separando o que é o objeto da fé e o que é o objeto da razão, que vai, no caso aqui, vai usar as ciências, né? Então, um diz respeito ao mundo empírico, concreto, e o outro à salvação da alma, ao mundo espiritual. E a grande guinada da modernidade, que é o diferencial em relação a qualquer esforço de entender a religião que acontecia na filosofia medieval, é essa guinada do eixo gravitacional aí das relações, que não é mais Deus o centro, mas o ser humano. E o ser humano, que ser humano? É a subjetividade humana, é a razão humana, o ponto de partida da reflexão. E aí tanto faz, né? Se é sobre ciência, se é sobre arte, se é sobre política, se é sobre ética, todos eles vão girar em torno dessa razão da subjetividade humana, e o tema da religião não vai ser diferente, também vai ser essa mesma razão. Então essa mudança de paradigma vai mudar também a forma como se obtém conhecimento, ou seja, os métodos modernos vão ser diferentes. E o primeiro a tentar, de maneira matemática, como antigamente se fazia matemática, colocando axiomas e deduções lógicas, que vai tentar deduzir, então, com altíssimo grau de certeza, uma primeira verdade inquestionável, que a gente chama na filosofia de apodítica, e que vai poder aí desbundar os céticos, é René Descartes. O titio René, então, ele percebe que falta uma base científica, né, e segura para a filosofia do seu tempo. Então ele começa a tentativa escrevendo um livro chamado Discurso do Método, com o objetivo de resolver essa parada aí. E esse discurso do método nada mais são do que as regras para direcionar esse espírito conhecedor. E qual é a regra 1? Então, a regra 1 é que o estudo deve se guiar na direção de juízos sólidos e verdadeiros. A regra 2 é que o nosso espírito só pode se debruçar e só pode reconhecer como verdadeiros aqueles objetos que sejam conhecidos de maneira certa e indubitável. Palavra-chave aqui. O que já mostra um dos pontos principais, né, do Descartes, que é o quê? Conhecimento verdadeiro é aquele que resiste ao teste da dúvida radical, a famosa também, né, dúvida hiperbólica. E aí, em busca desse primeiro fundamento, ele vai fazer uso dessa dúvida radical e, duvidando radicalmente, vai chegar aonde? Se alguma coisa sobrar depois que ele passar o rolo compressor da dúvida hiperbólica, o que sobrar vai ser uma ideia clara e distinta e que vai ser, então, um fundamento bom para o conhecimento, porque vai ser uma ideia indubitável, uma ideia apodítica. Então, nesse processo de busca desse apoio, né, dessa coisa que vai sobreviver, ele vai colocar no rolo compressor tudo. Os sentidos, será que os sentidos eles nos enganam? Será que ele pode ser fonte confiável de conhecimento? Então ele vai duvidar dos sentidos. Ele vai duvidar da consciência, será que estamos dormindo ou acordado? Será que tem como ter certeza absoluta sobre isso? E ele vai duvidar da matemática. Então a gente vai olhar um pouco como que isso vai funcionar do rolo compressor que o Pedro citou. E aí, depois de duvidar de tudo, ele vai se perguntar assim, pô, os céticos venceram? Eu perdi? Posso fechar o livro? Desistir? Não. Por quê? Porque depois de duvidar de tudo, vai sobrar uma ideia clara e distinta, que é justamente aquilo que a gente convencionou chamar de o cogito, que é aquela que não é um argumento, né, que se fosse um argumento seria um argumento circular, mas que é uma evidência autoevidente, que é o penso, logo existo, ou seja, eu penso, eu existo. Se eu duvidar de mim mesmo, eu estou ao mesmo tempo indicando que eu existo. Então, mesmo que seus sentidos te enganem, mesmo que a sua consciência da realidade seja falsa, mesmo que a matemática seja uma ilusão realizada ali pelo gênio maligno, para você ser enganado em todos esses momentos, você precisa existir. Então esse é o ponto central aqui que o Descartes está levantando como primeira verdade apodídica, autorrevelada.
E mesmo que eu tentasse negar essa primeira verdade, essa negação teria que, por sua vez, partir dessa substância pensante, e isso acabaria simplesmente confirmando o cogito. E aí, encontrado esse ponto de apoio, né, que é o penso existo, a existência, ele vai partir para a fundamentação de tudo que sobrou, né, que é basicamente tudo, tanto o mundo empírico quanto Deus. Então, olha a inversão que ele faz em relação ao que veio antes. Primeiro, ele consegue fundamentar o conhecimento na subjetividade, e a partir da subjetividade, ele vai ao mundo e vai a Deus. Antes Deus era o ponto de partida no período medieval, né, Pedro? De absolutamente tudo. Exatamente. Você só fundamentava o homem depois de ter fundamentado Deus, você só fundamentava o mundo depois de ter fundamentado o Criador do mundo, que é Deus. Então ele faz uma completa inversão desse paradigma. Pra vocês terem uma noção, a ideia de eu, ela é mais certa do que até a ideia de Deus, porque a ideia de Deus, ela é uma conclusão da consequência da análise da ideia de perfeito que está dentro dessa mente pensante do cogito. Então, como você pode ver, ela está num terceiro grau. Primeiro eu tenho a ideia de eu, depois eu percebo que eu tenho essa ideia de perfeito ou de infinito, você poderia ter também que não veio de nenhum sentido, e aí, a partir disso, eu chego na ideia de Deus. Então como é que funciona isso? A gente não classifica as coisas do mundo em graus de perfeição? Então, eu sou mais perfeito ou menos perfeito comparativamente que outra pessoa em algum elemento específico ou em alguma qualidade específica, e todos os objetos do mundo também são assim. Então, ao classificar as coisas do mundo em menos ou mais perfeitas, isso nos leva a pensar o máximo perfeito, o sumo perfeição. E aí o sumo perfeito seria, então, Deus. Então, sendo Deus essa suma perfeição, a gente poderia dizer, então, que ele é a causa de toda a perfeição que a gente conhece. E a gente é obrigado a concluir que ele existe também, porque o atributo da existência não pode faltar num ser perfeito, já que o ser perfeito ele é completo, ele tem o máximo em todos os atributos. Então não poderia ter nada faltando. Isso inclui a existência. E aí isso se explica por que nós temos o conceito de perfeição, né, Pedro? Porque a humanidade não é perfeita, o mundo tampouco é perfeito. Então essa ideia tem que ter vindo de algum lugar. Se não veio de mim mesmo e não veio do mundo, ela tem que ter vindo do ser que é perfeito, logo Deus. Outra ideia que leva para o mesmo caminho é a ideia de infinito. Muitas vezes vai estar ligada à ideia de perfeição. E aí você poderia entender essa ideia de perfeição que a gente tem como uma espécie de assinatura. Sabe que o pintor assina o quadro? É uma espécie de assinatura do Criador na sua obra, que somos nós e o universo. Outra ideia clara e distinta, né, que vem até nós, é a ideia de infinito, que é uma ideia que também vai levar a Deus. Por quê, Pedrão? Bom, cada um de vocês que está me ouvindo falar entende perfeitamente quando eu digo alguma coisa infinita. Então, uma sequência de números infinitas. Mas, curiosamente, nem eu, nem vocês somos seres infinitos. Ou, de qualquer forma, tivemos contatos com algo infinito. O universo, por exemplo, apesar de algumas teorias, né, pressuporem sua infinitude, nós humanos não experimentamos o universo como infinito. Mas apesar disso, a gente sabe exatamente do que a gente está falando quando a gente se refere ao universo como uma questão infinita. Hoje em dia, Rodrigo, o pessoal fala de horizonte de eventos. Tem uma distância tão longe de nós que a luz das coisas que aconteceram lá, ela não tem tempo suficiente desde o começo do universo até hoje para chegar na gente. Então a gente nunca conseguiria ver nada, mesmo que a gente tivesse o melhor telescópio do mundo, a gente nunca conseguiria ver nada além desse horizonte. E aí, mesmo que o universo seja infinito, a gente não saberia, porque a gente tem esse limite. E além desse limite, a gente não consegue saber, ver ou medir. Louco. E aí o que aconteceu com o conceito de perfeição vai acontecer aqui também com o conceito de infinito, né? Tal ideia partiu do ser que tem esse atributo. Deus tem tanto o atributo de perfeição quanto de infinitude, e é por isso que ele coloca essa ideia em nós para a gente vir até ele ou redescobri-lo. E essas duas ideias, elas não são só assinatura, mas também pistas que indicam o caminho que nos levam para próximo do nosso Criador. Esse raciocínio aí me pega muito, Pedro. Sendo eu um ser que duvida, isso atesta que eu sou imperfeito e limitado. Isso já me permite concluir que eu não me criei. Se eu tivesse me criado, eu ia me criar perfeito, ilimitado,
eu não duvidaria de nada e eu saberia tudo, conheceria tudo sem sombra de dúvida nenhuma. Entendi. E aí a questão toda é que a partir disso ele deduz, então, Deus, né? Eu sou imperfeito, então fui criado por outro ser, e esse ser, ele sempre existiu, ou ele se criou, e por isso ele é perfeito. Seria isso? Exatamente. E aí você consegue explicar tanto a imperfeição humana quanto a perfeição divina, e aí tudo encaixa lindamente, dedutivamente. E Aí aí, tá- isso que é uma questão extremamente moderna. Apesar de ontologicamente, ou seja, no nível do ser, Deus vir antes do ser humano, logicamente ou epistemologicamente, o ser humano primeiro atesta a existência do seu próprio pensamento, do cogito, e a partir da afirmação dessa existência, ele vai poder chegar a Deus. E a modernidade é tudo isso. Você não pode mais colocar a ontologia antes da epistemologia. Primeiro você tem que ver o que o ser humano é capaz de conhecer para depois dizer aquilo que tem ou não tem aí na realidade. E o ontologicamente que você falou, né, na própria Meditações, ele vai afirmar, né, Deus é a substância infinita, a substância eterna, o imutável, o onisciente, o onipotente, o que criou todas as coisas. Então, assim, você vê que o Deus com certeza veio antes, mas eu só posso afirmar ele depois que eu achei aquela pedra angular da qual eu vou construir o conhecimento humano, que é exatamente o que você falou. É um grande deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, a certeza de que Deus existe, ela agora vai ser deslocada do meu conhecimento da realidade ou das escrituras para o meu conhecimento da razão humana. E outra coisa aparece, outra coisa muito importante do ponto de vista da modernidade, né, que é essa separação sujeito-objeto, né, que vai ser o ponto-chave da epistemologia moderna, né, que vai falar sobre essa relevância que a consciência tem frente ao ser. Então, quer dizer, o ser agora ele é algo colocado diante de um sujeito que tenta conhecer esse objeto, que é a realidade. Alguns desses argumentos que o Descartes usou, versões parecidas deles, já foram usados por Agostinho, já foram usados por Santo Anselmo, e ele faz diferente da filosofia cristã do Agostinho ou do Aquino. Por quê? Por causa desse elemento da subjetividade e da razão humana como logicamente primordial, certo? E o mais importante, não há aqui contradição entre fé e razão. Você tem aqui uma compatibilização, certo? Mas essa compatibilização não tem Deus como ponto de partida, como era o caso lá dos medievais. Mas Deus é consequência lógica da análise da subjetividade da própria razão. Em síntese, o que o Descartes conseguiu fazer aqui é criar uma metafísica com rigor, né, com clareza, com metodologia, que era uma coisa extremamente necessária e não se tinha, né, uma metafísica tão profissional, digamos assim. E ele acabou fazendo uma separação entre filosofia e teologia e entre razão e fé, não no sentido de divórcio, mas no sentido de delimitar bem qual que é o objeto de cada uma e qual que é o esforço de cada uma. E curioso porque até os conceitos que ele usa já mostra essa separação quase que radical, né? Não contraditória, separação inclusive de natureza, né? Quando ele fala em coisa extensa e coisa pensante, quando ele fala sobre relação da alma com o corpo, ele está estabelecendo, né, uma nova modalidade desse dualismo platônico e dualismo cristão, mas tentando aplicar isso tanto à ciência moderna quanto a um pensamento da religião, da metafísica moderna. Quando ele diz que a alma é o lugar de pensamento da consciência e da liberdade e que o corpo é uma máquina que é operada por essa alma, ele não está dizendo que ele descobriu isso lendo a Bíblia ou que isso aí é uma noção não científica. Ele está tentando mostrar para você uma verdade racional que ele obteve a partir dessas meditações. E por fim, o grande destaque que ele dá para a dúvida, né? Essa capacidade do ser humano de se tornar um ser racional e de usar essa ferramenta que é a razão para analisar as coisas. E discussão essa que vai ser levada lá na modernidade, né? Pelos românticos que vão questionar se o ser humano é toda essa racionalidade mesmo, se ele também não é um ser desejante, um ser de fantasias, de emoções ou de paixões. Mas não precisa copiar, receber um apoio fantástico de uma instituição, praticamente uma religião. E qual é o nome dessa religião, Pedro? Chama-se Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto, alguma coisa que você quer proteger a sua marca, entre em contato com eles, tem as coisas aí na descrição. Se você gostou desse episódio, você pode ajudar muito a gente curtindo e compartilhando esse vídeo com quem tem interesse no assunto. Então o que você vai fazer agora? Você vai deixar um comentário, falar se você gostou. Você vai dar uma conferida na playlist desse episódio, porque muitas das vezes a gente tem outros episódios relacionados com esse tema, até mesmo continuação.